Amém. Tem muitos que estão conseguindo vir todos os dias. Glória a Deus. Isso é uma vitória, né? Hoje nós vamos estar falando sobre o atributo da imutabilidade de Deus. É um atributo que o homem não tem como possuir. É um atributo incomunicável, né? Nós temos a Bíblia mostrando os atributos de Deus, são tantos atributos. A própria Bíblia descreve Deus, né? Podemos dizer que há muitos atributos que Deus comunica conosco e Ele quer que nós tenhamos, né? O atributo da bondade, né? O amor. Deus é justiça, Deus é justo. E Ele quer que nós tenhamos esse atributo também. Ele quer que nós comuniquemos esse atributo com Ele. Então, os atributos de Deus, muitos, a maioria, Ele quer que nós queiramos ter esses atributos em nós. Que o Espírito Santo construa esse atributo em nós. Só que hoje nós vamos falar da imutabilidade de Deus. E esse atributo é impossível ao homem. Porque o homem, nós podemos ver que se fosse descrever aqui o homem, muitas palavras seriam, uma das palavras que nós podemos escrever, o homem é a inconstância. O homem é inconstante, é um ser inconstante que muda. Vamos falar de nós mesmos no nosso dia a dia. Tem dias que nós amanhecemos, totalmente planejando algo, fazemos planos. Esse plano pode durar um dia, uma semana, um mês, mas em algum momento podemos mudar esse plano. Nós vimos que esse plano não foi bom e a gente muda. Então, a característica do ser humano é essa inconstância e a necessidade. Por quê? Porque o homem em si mesmo é imperfeito. Ele não tem a perfeição do Criador. Nós somos criatura. Então, como criatura, nós somos imperfeitos e o pecado, ele nos tornou nessa imperfeição, tão profunda. E a Bíblia está cheia de textos que descreve essa mutação do homem, essa inconstância. Lá em Jeremias 17:9, é um texto bem conhecido, que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas. Também lá em Efésios 4:22, fala o seguinte: Paulo instrui a igreja a se despir do velho homem, aquele homem que se corrompem por desejos enganosos. Nossos desejos, são enganosos. E Paulo nos fala, dispam-se desse velho homem, porque isso nos torna, nossos desejos enganosos. Em Provérbios 6, verso 18, diz que o coração maquina planos perversos, os pés se apressam para fazer o mal. Coração do ímpio, Coração do homem sem Deus, principalmente. E nós temos que ter cuidado, como homens, como mulheres que buscam servir a Deus, para o nosso coração não estar assim, se apressando para o mal, maquinando planos perversos. Não é porque estamos na igreja que nós estamos imunes. Nós precisamos vigiar o nosso coração. E como descrever Deus na sua imutabilidade? Primeiro, a gente pode dizer que Deus, como um ser imutável, ele não sofre mudança, ele não sofre variação. Ele é perfeito em si mesmo. Nós lemos no início do culto hoje, Tiago, capítulo 1, verso 17, que diz o seguinte: que todo dom perfeito vem lá de cima e descem
do Pai das luzes, né? Descem de Deus, em quem não há mudança e não há sombra de variação. Então, né, tudo que é perfeito, toda boa dádiva, ela vem de Deus. E nele não há mudança. Deus não muda, Deus não é instável. Né? A própria palavra imutabilidade descreve o que é Deus. E nós vamos ver aqui essa descrição da imutabilidade de Deus. Primeiro, na essência de Deus, ele é imutável. Por quê? Porque Deus não evolui, né? Nós precisamos estar melhorando cada dia, nós precisamos estar revendo nossos atos, nós precisamos estar buscando melhorar segundo os padrões de Deus, né? Estou fugindo do microfone aqui. Nós precisamos mudar, rever nossos conceitos, reconhecer que erramos, dar meia volta, corrigir aquilo que está errado. Mas Deus, ele não erra. Ele é perfeito desde o início. Os seus planos, os seus propósitos são eternamente perfeitos. Por isso que ele é imutável, ele não tem variação. E Deus tem todos os atributos nele mesmo, em si mesmo, perfeitamente. Deus não muda os seus propósitos. Os seus decretos já estão pré-estabelecidos antes da fundação do mundo. Jamais sofre mudança ou correção. Nós temos um texto bíblico que é bem conhecido também, Malaquias 3, versículo 6. Diz assim: eu sou o Senhor e eu não mudo. Olha só, né? A própria Bíblia descreve Deus. Eu sou o Senhor e não mudo, e por isso que vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Aqui o Senhor está falando a Israel, a nação de Israel, que Deus estabeleceu um pacto, uma aliança. E ele descreve aqui que ele não destruirá esse povo, porque ele tem uma aliança perpétua com esse povo. Deus não muda nas suas alianças e nos seus propósitos. Êxodo 3,14. O que Deus diz para Moisés? Ele fala: olha, diga aos filhos de Israel, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu não preciso me descrever, porque eu sou. Deus se descreve como ele sendo ele próprio, e ele a si mesmo se define. Não precisa de descrição de homens. Diga aos filhos de Israel, eu sou, me enviou. Né? Isso é Deus. É a descrição maior de Deus. Nos atributos de Deus, ele é imutável. Por quê? Um atributo de Deus poderoso. Né? O poder de Deus é inabalável, é imbatível. Deus é outro atributo, Deus é soberano. A soberania de Deus, ela é perfeita. Ela não diminui, ela não aumenta, ela é perfeita. O amor de Deus, outro atributo, né? Deus é amor, é um atributo que descreve Deus. O amor dele é eterno, é um atributo que descreve Deus e o amor dele é perfeito. Não tem que melhorar, não tem que se corrigir. A misericórdia de Deus é eterna, não cessa. Olha o que diz lá no Salmo 100, verso 5. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Será que nós estamos vivendo isso? Será que nós estamos falando, Senhor, o Senhor é bom? Será que você está, né, dentro da sua alma crendo nisso? Nesse Deus que é bom. A Bíblia fala que ele é bom. O salmista diz, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E a sua verdade
dura de geração em geração. A verdade de Deus, Deus é verdadeiro. Ele é verdadeiro, Ele é a verdade. E essa verdade dura de geração em geração. Não precisa de Deus dizer assim, olha, eu vou corrigir isso aqui, vou reformular a minha verdade, porque a verdade dele dura, é perfeita e é de geração em geração. Não precisa ser revista, não precisa ser reformulada, né? Nós precisamos. Às vezes nós estamos fazendo algo que realmente está correto, mas mesmo assim a gente precisa fazer uma revisão ali, nos nossos planos, nos nossos projetos. E aí nós chegamos aqui num ponto que é interessante, né? Uma questão. Se Deus é imutável, né? Se Ele é perfeito em si mesmo, por que a Bíblia fala que Deus se arrependeu? Não é mesmo? Deus, alguns textos bíblicos falam de Deus se arrependendo. E eu vou falar aqui só de um que é Gênesis 6, verso 6. Diz assim que, então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Nossa, Deus viu que estava errado fazer o homem. Será que Deus errou? Então a questão é, essa palavra, nós precisamos entender ela. Arrepender-se é colocado no texto bíblico para que a nossa mente, que é incapacitada, limitada, para que a nossa mente venha compreender o que, consiga entender um pouco do que está acontecendo naquele momento. Onde diz que Deus arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Ora, mas Ele fez tudo perfeito. Os seus projetos não falham. E por que Ele se arrependeu? A resposta é, a palavra arrepender, o arrepender de Deus não pode ser descrito como arrependimento humano. Porque quando nós nos arrependemos, quando o homem se arrepende, esse arrepender é porque eu falhei em algo. Algo deu errado. Eu errei nos meus planos, nos meus projetos, e eu vi que errei. Ou então eu transgredi um mandamento do Senhor, transgredi uma ordenança de Deus e eu errei. Então eu tenho que me arrepender, porque eu falhei. Mas aqui a palavra de Deus, né, quando diz que Deus se arrependeu, é para atender a nossa capacidade limitada, como eu já disse, mas o sentido correto aqui que nós devemos entender é que Deus sentiu profundo pesar. Deus lamentou o homem escolher pecar. Quando lá em Gênesis ele fala isso, ele sentiu um pesar, um lamento, porque o projeto de Deus não era aquele para o homem, de ele se aprofundar na iniquidade, de se aprofundar no pecado. O projeto de Deus era perfeito para o homem, mas o homem escolheu pecar. O homem escolheu se aprofundar tanto na iniquidade, que aí, né, vem o lamento de Deus. Por quê? Porque ali ele tinha que agir conforme a escolha daquele homem. Quando o homem escolhe, irmãos, e hoje se aplica a nós, né, na nossa vida, Deus, ele tem um propósito perfeito para nós. Deus, ele tem um projeto de salvação perfeito. Desde antes da fundação do mundo, esse projeto dele estava pronto, né? E quando o homem então escolhe o caminho do pecado, o caminho de distanciar desse Deus, aí Deus lamenta, porque aí vem, né, cumprir, ele vai ter que cumprir o seu propósito de juízo sobre esse homem.
Quando Deus, então, resolve lançar o dilúvio ali, não é porque Deus errou na criação do homem e agora eu tenho que arrumar uma forma de destruir esse homem. Não, ele teve que trazer o juízo que ele já tinha estabelecido, como Deus perfeito que é. Então tinha consequência do pecado ali. E aí veio o dilúvio, e aí Deus estabeleceu aquele juízo, né, que foi o dilúvio, contra o homem. Para que o homem pagasse, tivesse as consequências do seu pecado. Então, não quer dizer, né, que Deus foi pego de surpresa, mas o seu modo de tratar o ser humano muda ante as escolhas do ser humano, muda diante das nossas escolhas. A Bíblia, né, Deus estabeleceu na palavra dele um caminho, e quando eu escolho ir para o outro caminho, pelo caminho de distanciar de Deus, então vai haver as consequências da minha escolha. Lá em Números 23, 19, diz assim, que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então a própria Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, Deus não é igual ao homem que tem que se arrepender. Ele é perfeito, ele é imutável. E, como eu disse, né, há na Bíblia uma descrição dos atos de Deus para alcançar a nossa mente como uma figura de linguagem. Vocês já viram que na Bíblia fala dos olhos de Deus, os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor? Isso é uma descrição em uma figura de linguagem para que nós possamos entender o que está sendo dito, para alcançar a nossa limitação. Olha o que diz lá no Salmo 34, verso 15. Os olhos do Senhor contemplam os justos e seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Né? Deus, ele não tem os nossos olhos carnais, mas a Bíblia descreve, né, essa figura em Deus para que nós possamos alcançar. A Bíblia diz que Deus é espírito, né? Mas há uma descrição para atender a nosso entendimento. E aí, irmãos, esse Deus imutável, né, ele está aqui. É um Deus que tem propósito para nós, traçado para nós. A Bíblia diz que os propósitos do Senhor é de vida, é de resgate para o homem, né, enviando o Filho dele. Cabe a nós, então, atentar para esses propósitos que não mudam, que são eternos. E aí nós vamos ver, olha, lá em Isaías 54, versículo 10, diz o seguinte: as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará. Tudo que Deus estabeleceu, ele é fiel e ele vai cumprir. Tanto as promessas de bênção, as promessas de vida, as promessas de salvação para aqueles que se entregam a ele, como também os juízos sobre aqueles que não escolhem andar na presença de Deus. Porque Deus também é justiça. E a justiça de Deus não vai mudar. Né? Ele não vai passar a mão na cabeça daquele que escolhe o caminho do pecado. Ele vai, né, a sua justiça vai ser feita, como a Bíblia está cheia de textos falando sobre isso. Olha o que diz lá em Mateus 24, verso 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão.
né? Jesus estava descrevendo aqui, né, como Deus. As minhas palavras jamais passarão. Então, tudo que Deus estabeleceu na palavra dele é para nós vivermos. Não vai passar, nós podemos crer, né? E aí, irmãos, o que nós podemos ver em todos esses atributos, e hoje nesse atributo aqui, né, da imutabilidade? Para nós, na nossa vida, o que deve gerar? Quando eu sei que há um Deus, que nós vimos tantos atributos até hoje, né? Vamos lembrar aí, um Deus que é presente, onipresente, um Deus que é onisciente, um Deus que é onipotente, e um Deus que é imutável. O que esses atributos devem gerar em nós? Deve gerar uma segurança na nossa vida, né, de fé, na nossa caminhada. Dentro de mim, eu não sei se dentro de você gera, mas dentro de mim tem gerado um renovo na segurança de que eu posso confiar nas promessas dele. As promessas dele não vão mudar, não vão deixar de ser cumpridas. Se ele prometeu salvação, ele vai salvar a todo, claro que a todo aquele que crê, né? Porque não podemos pegar um texto isolado, né? A Bíblia é toda completa em si mesma. Então, nós precisamos viver esses atributos de Deus na nossa vida diária. Né? Eu falo assim que eu tenho levantado, né, esses dias com um renovo na minha mente, onde eu falo, Senhor, eu tinha esquecido que o Senhor está presente. Que o Senhor está presente até quando eu estou aqui, né, trabalhando nas coisas simples de casa. Que o Senhor sabe o que está dentro de mim antes que eu fale, o Senhor sabe. Que o Senhor tem promessas que não vão mudar, que já estão prontas, são perfeitas para a nossa vida, para a minha vida. E aí, né, nós podemos viver esse renovo na alma, de saber que podemos confiar no que Deus propôs para a nossa vida. Nós não vamos chegar um dia e dizer assim, Deus retirou essa promessa. Não, Ele prometeu, está aqui, Ele vai cumprir. Mas também haverá um juízo. Assim como essas promessas boas, né, são imutáveis, os juízos de Deus também são imutáveis, já estão estabelecidos. E eu tirei um texto, só um texto aqui, né, que diz aqui, olha, Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. Isso aqui já está escrito, já está estabelecido. Não vai mudar. Né? Então haverá a morte daquela alma que pecar. Então, irmãos, nós podemos ver que podemos lembrar desses atributos para nos relacionar muito mais com esse Deus, reconhecendo a sua grandeza. Né? Eu me lembro das orações desses grandes homens de Deus na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Quando a gente vê ali, Daniel vai orar, ele fala, né? Ele reconhece os atributos de Deus. Senhor, tu que és grande, tu que és maravilhoso, o Senhor que é fiel. Então, reconhecer os atributos de Deus traz renovo para a nossa caminhada, traz renovo para vencer as nossas lutas cotidianas, para nós entrarmos na presença dele em oração e em adoração. Quando eu reconheço que Deus é grandioso, que Ele é poderoso, que Ele é imutável, eu vou alimentar a minha alma de uma forma tremenda. E nós podemos ter uma caminhada firme quando nós fixarmos a nossa fé, né, nesses atributos, nos propósitos que Deus tem na sua palavra para a nossa vida. Isso gera firmeza, gera, né, uma fé mais enraizada, conhecendo as grandezas de Deus e sabendo que não vai mudar. O que Ele estabeleceu é imutável.
E o próprio Deus é imutável. Eu fico imaginando, irmãos, como seria a nossa fé se nós, né, nos relacionássemos com um Deus que prometeu algo hoje e daqui a algum tempo aquela promessa não vai valer mais. Como seria? Então, devemos glorificar ao Senhor por Ele ser um Deus que é perfeito e imutável e que tem promessas, que tem propósitos, que tem, com certeza, né, a Bíblia está mais cheia de promessas do que juízos, né? Deus quer mais nos abençoar, Deus quer mais se relacionar conosco. Então vamos usar esses atributos, vamos praticar, vamos reconhecer Deus, vamos reconhecer a sua glória, para nos relacionarmos com Ele como deve ser. Infelizmente nós vemos eu já ouvi orações que chega a arrepia, né? Orações que arrepia, de pessoas que fazem orações mandando em Deus, pessoas que fazem orações determinando a Deus. E não é assim o nosso relacionamento com Ele. Nosso relacionamento é construído quando reconhecemos esses atributos dele. Quando, né, nos colocamos na nossa posição, que somos tão pequenos diante dessa grandeza do nosso Deus. Ele é Deus e Ele é fiel. E nós podemos confiar nisso. E glorificar a Ele por isso e entrar na presença dEle reconhecendo isso. Gera alimento, gera firmeza, gera renovo na nossa alma. Amém? Por isso que nós estamos estudando atributos de Deus, para nos aproximarmos mais dEle, para prosseguirmos mais perto dEle. Aleluia! Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. Pai, eu quero, Senhor, te glorificar por saber que o Senhor é um Deus que não muda, o Senhor é um Deus que é perfeito. O Senhor é um Deus que estabeleceu os seus propósitos, os seus decretos. E estes decretos estão aqui, acessíveis a todos nós. Pai, toda a honra e toda a glória a Ti. Eu oro, Senhor, para que o Espírito Santo tenha lugar em nossos corações nesta noite, para gerar esta compreensão, para gerar em nós este renovo na nossa alma, de que o Senhor é tão grandioso, o Senhor é onipresente, onipotente, o Senhor é onisciente, o Senhor é imutável. Oh Pai, toda a glória a Ti por isso. Nós podemos confiar, nós podemos ter essa segurança de que a Tua palavra não vai passar, ela se cumprirá. Oh Deus Santo, ajuda-nos como igreja a viver as Tuas promessas, Senhor, a viver a Tua palavra que é infalível. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Senhor. Eu peço a Ti em nome do Senhor Jesus. Glórias a Ti, ó Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus.